Salve galera, assim como a gente conversou na aula presencial, lembra que a adrenal era tudo 4? A brincadeira aqui para a gente aprender a paratireoide é o 3. Tudo na paratireoide, no final das contas, você vai ver que sem querer acaba terminando em 3. Isso até ajuda na sua memorização. Quer ver só? Sempre que a gente pensa em alguma doença da paratireoide, você tem que pensar no controle iônico. A paratireoide ela é a grande central de regulação de íons do nosso corpo. E você precisa de conhecer, basicamente, 3 desses íons. São eles: o cálcio, fósforo ou fosfato, algumas pessoas chamam assim, e magnésio. Estou falando que fósforo é a mesma coisa que fosfato não, tá, gente? Fósforo é o nome do elemento. Fosfato é o PO4, é um ânion. Mas, enfim, no dia a dia médico a gente usa essa terminologia. Já que ela controla esses 3 íons, poxa, para a gente começar o papo aqui, já que a nossa proposta médio curso é saber lá a essência de tudo, poxa, a gente precisa conversar do equilíbrio de cada um deles. E se você souber o equilíbrio do cálcio, eu já me dou por satisfeito, porque ele é o mais importante da aula. Olha só, o cálcio, ele é todo controlado por um hormônio só. Esse hormônio se chama paratormônio, PTH. E o PTH ele vai controlar o equilíbrio do cálcio atuando, controlando alguns órgãos vitais. Adivinha quantos órgãos? 3 órgãos. O paratormônio ele atua em cima do osso, ele atua em cima do rim e ele atua em cima do intestino. De que forma? Ora, ele quer controlar o cálcio. Muito paratormônio, quando está elevado, ele vai atuar no osso, aumentando a reabsorção óssea. Isso faz com que o cálcio sérico, aumente. Então ele aumenta a reabsorção óssea. Ele ativa osteoclastos, inibe os osteoblastos. Lembrou? Da mesma forma, ele atua no rim, tendo 2 ações. A primeira delas é aumentar a reabsorção, consequentemente diminuir a excreção de cálcio. Se ele diminui a excreção, aumenta o cálcio sérico. A segunda função dele é ativar a vitamina D, que até então estava inativa e acumulada no rim. Quando você ativa a vitamina D, ela sai lá do rim e vai atuar no intestino, aumentando a absorção intestinal de cálcio. Resumindo, você aumenta o paratormônio, você aumenta o cálcio. Por quê? Porque ele tira cálcio do osso, ele impede a eliminação de cálcio pelo rim, e ele aumenta a absorção de cálcio pelo intestino. Paratormônio é igual a cálcio. Fechado? Só que todo esse equilíbrio, olhando assim, parece muito igual, muito, digamos assim, justo. Só que não é. Tem órgão que é mais importante que o outro. E no cálcio, o órgão que menos tem importância aqui é o rim. Então eu queria que você enxergasse essa brincadeira dessa forma. O rim, nem tão importante assim. Já o osso, a reabsorção óssea e essa absorção intestinal, aí beleza. Eles são os principais controladores dos níveis de cálcio. Combinado? Passando do cálcio, para você entender um pouco de fósforo, que já é um pouco menos importante. Fósforo é o principal íon intracelular do nosso corpo. Então pensa assim, fósforo intracelular. Por que ele é o principal intracelular? Onde que fica a molécula de ATP? Em intracelular. Ela fornece a energia para as organelas funcionarem. E ATP, lembra, é adenosina trifosfato ou fósforo. São 3 moléculas aqui de fosfato que estão acumulando energia. O principal controlador aqui, por outro lado, assim como no cálcio a gente tinha o intestino e o osso, aqui o grande controlador é o rim. E vocês vão ver que por conta disso, por exemplo, no hiperparatireoidismo, tem um desequilíbrio. No hiperpara, você absorve muito do intestino, absorve muito do osso, fica com cálcio elevado. Por outro lado, o paratormônio atua no rim, diminuindo essa excreção de cálcio, mas ele aumenta a excreção de fósforo. E como o rim é o grande controlador do fósforo, olha só, olha como que isso é importante, hein? Vou repetir para você entender. O paratormônio, ele aumenta a reabsorção de cálcio e, consequentemente, de fósforo do osso. Então, a princípio, se você tem paratormônio alto, você tem que ter hipercalcemia e hiperfosfatemia.
Só que como o rim é o principal controlador do equilíbrio do fósforo, e no rim o paratormônio ele atua aumentando a reabsorção de cálcio, mas aumentando a excreção de fósforo, ora, no rim você perde fósforo. Como ele é o mais importante, no hiperparatiroidismo você vai ter hipofosfatemia. Olha que bacana conhecer esses principais órgãos. Resumindo, no rim, a ativação da vitamina D que vai formar esse controle do equilíbrio do fósforo, que você sabe funciona primeiro como solução tampão, segundo lugar como um depósito de energia. Magnésio é o nosso último. Gente, o magnésio ele é meio doido, a gente não entende muito a dinâmica dele. O que a gente sabe é que é o seguinte, quando ele está baixo, nada funciona direito, porque ele é um intermediário de reações da célula como um todo. Se não tem magnésio, as reações químicas não acontecem. Então, tudo não vai se alterar. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio ela não funciona bem. A excreção de potássio no rim não funciona bem. Então, quando você tem hipomagnesemia, você vai ter também hipocalemia. Por quê? Problema renal. Você começa a perder potássio por excreção renal. Eu gosto de gravar assim, o magnésio ele anda junto com o potássio. Sempre que o magnésio estiver baixo, o potássio vai estar baixo. Sempre que o magnésio estiver alto, o potássio vai estar alto. E assim funciona. Também a gente sabe que sempre que tem hipomagnesemia, sempre que o magnésio está baixo, você vai ter uma hipocalemia. Que depois, mais para frente, a gente vai ver que a gente apelida ela de hipocalcemia falsa. Por que isso? Ou secundária, que na verdade ela é uma hipocalcemia funcional. Não tem hipocalcemia. O cálcio está baixo porque o magnésio está baixo. E aí a dinâmica do PTH não funciona, porque o magnésio ele é um intermediário. Já que o PTH não está funcionando, o cálcio acaba ficando baixo. Tratamento para hipocalcemia da hipomagnesemia. Reposição de magnésio. Não precisa repor cálcio. Só para adiantar aqui um conceito. Então, gravou isso daqui. Vamos seguir a aula, que a gente vai aprender agora sobre as doenças. Adivinha quantas doenças, quantos grupos de doenças a gente vai ver? Meu amigo, 3. A gente vai saber quando o paratormônio está elevado, quando o paratormônio está baixo, porque ele é o principal controlador do cálcio, e o cálcio é o que mais me preocupa aqui na aula. E por fim, a gente tem que saber dos distúrbios de fosfato e magnésio, que a gente vai ver mais rapidinho num bloco só. Então, 3 blocos. Hiperparatiroidismo com suas doenças, hipoparatiroidismo com suas doenças e as doenças de alteração fosfato e magnésio. Começando pelo hiper, paratormônio está alto. Adivinha quantas causas a gente pode ter? Quantos tipos de hiperparatiroidismo existem? 3. Hiperparatiroidismo primário, secundário e terciário. Não é fácil? Começando pelo primário porque é o mais importante. Por que o paratormônio está elevado? Poxa, por uma causa de origem, uma causa primária. Quem produz o paratormônio? A glândula. Então, é uma glândula que hiperproduz o paratormônio. Qual é a causa? A glândula hiperproduz. Na glândula tem um adenoma solitário. Isso é 90% dos casos, é isso que vai cair na sua prova. Tem outros diagnósticos? Tem, menos comuns. Só que quando aparece, o centro da questão não é ele. O centro da questão, por exemplo, é a neoplasia endócrina múltipla. Ele coloca lá um hiperparatiroidismo, o paciente está com hipercalcemia. O que é isso? Aí você tem que saber o que é a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Lembra? É aquela do PPP? Pituitária, pâncreas e paratireoide? Ou a 2A? Enfim, causas menos comuns e que não são o centro da questão. Quando a paratireoide é o centro da questão, o diagnóstico é adenoma solitário. Qual é a clínica do paciente? Basicamente, nada. Cálcio elevado não dá sintoma, o que dá sintoma é cálcio baixo. Cálcio elevado, normalmente ele vai dando alguns sinais. Por exemplo, começa a liberar muito cálcio no rim, aí o paciente tem nefrolitise. Começa a se acumular cálcio nos tecidos, né, no tecido subcutâneo, aí dá osteite fibrosa. Crise de hiperparatiroidismo, né, de hipercalcemia.
são coisas mais raras. O normal é o paciente não ter sintoma. Só que quando ele tem sintoma, são sintomas vagos. E isso cai na prova. Ele pergunta assim, quais são os principais sintomas que o paciente que tem hiperparatiroidismo tem? Adivinha quantos você tem que saber? 3 sintomas, pessoal. E eles são a fraqueza, é o mais comum de todos, mialgia com artralgia. E isso cai na prova. Só tem que lembrar desses 3. Feito isso, a gente vai investigar. Poxa, pede lá ao laboratório. Eu já sei que é hiperparaprimário, então o paratormônio tem que estar elevado. Qual é a atuação do paratormônio? Poxa, ele reabsorve cálcio do osso, ele absorve cálcio do rim, ele aumenta a absorção intestinal de cálcio, então é óbvio, o cálcio tem que estar elevado. Isso é clássico. Agora, e o fosfato? É aquela brincadeira que a gente conversou. O centro do fosfato é o rim. Então, apesar de o paratormônio mandar para o osso para aumentar o cálcio e aumentar o fosfato, no rim ele aumenta o cálcio, mas ele diminui o fosfato. Como o rim é mais importante, o fosfato no final das contas acaba ficando baixo. Então isso aqui é um clássico de hiperparatiroidismo primário. Cálcio alto, fosfato baixo. Lembra isso. O paciente ele fica com uma acidose metabólica hipoclorêmica, também, mas isso é um achado menos importante. Para a prova, quero que você lembre esses 3. Investigou? Precisa de imagem? Claro, afinal de contas estamos falando de um tumor, de uma neoplasia. Faz uma imagem para poder localizar o adenoma. E aí quando você faz a imagem, não localiza só o adenoma. Não. Você identifica outras alterações, que agora, nesse paciente assintomático aqui, você começa a encontrar. É assim que você descobre que o paciente que tem um hiperparaprimário, sem ele se queixar de nada. Você faz um raio-x, sei lá, estava tossindo, fez um raio-x. Aí lá, ó, você encontrou as vértebras todas consumidas. É a vértebra de Hugger-Jackson. Isso aqui é um time, né, de futebol americano lá dos Estados Unidos, que ele tem uma camisa preta e branca. E aí a vértebra ela fica assim, preta e branca. Por quê? Porque o centro do corpo vertebral está consumido, ele está sem cálcio. Também acontece isso no crânio, crânio em sal em pimenta, fica cheio de pontinho preto, é reabsorção de cálcio. Tudo isso é a reabsorção de cálcio causada pelo paratormônio. Esses são exames, ó, um pouco menos específicos. O que a gente tem que saber para fechar o diagnóstico são exames específicos. Que basicamente é o laboratório, que você precisa saber. Ora, tem hipercalcemia, que é um cálcio total a partir de 10. A partir de 11 é um cálcio sérico muito elevado e o paratormônio vai estar elevado. Lembra, fosfato baixo. E além disso, você vai pedindo uns outros exames também. Poxa, pede o fosfato, para você confirmar que tem hipofosfatemia. Urina, para ver o cálcio, né, sendo eliminado. Se for uma calciúria importante, isso tem um diagnóstico. Se tiver pouca calciúria, isso tem outro diagnóstico, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ultrassom e TC renal. Densitometria óssea para identificar se o paciente assintomático já tem alguma alteração no osso e isso indicaria um tratamento. E eletroneuromiografia. Feito o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. E o tratamento é simples. Ora, está incomodando o paciente? Então você tira a glândula, você trata. Tem sintoma? Trata. Não é adenoma? Não está em uma paratireoide? Tira a paratireoide. Então o tratamento vai ser a paratireoidectomia. O problema é quando não tem sintoma. Você precisa tirar sempre? Depende. Depende da magnitude. Se você encontrar essas 4 características aqui, o que é isso? Cálcio sérico até 1 miligrama, né, maior do que 1 miligrama acima do limite superior da normalidade. O que é isso? O limite é 10. Se ele está 10,3, ele está com 1 miligrama acima do limite superior? Não. Para ele estar 1 miligrama acima do limite superior, teria que estar cálcio acima de 11. Então 11,1 você faria paratireoidectomia. Clearance de creatinina reduzido, quer dizer, já tem problema renal. Uma osteoporose importante ou história de fratura prévia.
Sei lá, o cara tem 25 anos, foi pular de uma cadeira, quebrou a perna, isso é normal? Não, então tem que investigar. Ou um paciente muito jovem, porque aí ele tem muito tempo para desenvolver um problema. Vou te dar uma notícia ruim. Isso aqui cai em prova e é cobrado, então você precisa memorizar. Mas vou te dar uma notícia boa agora. Isso aqui é fácil memorizar se você pensar assim. Quando que você opera hiperpara primário? Adivinha quantas indicações? 3. Você vai operar se ele tiver algum sintoma, você vai operar se ele tiver alterações em alguns exames, e aí tem 2 tipos de exame, você sabe. Ou é laboratorial ou é de imagem. Pô, tem 3 alterações laboratoriais e 3 alterações de imagem. Que imagem? Imagem de densitometria, de raio-x e de TC. Que laboratório? Cálcio sérico, clearance de creatinina e calciúria. São esses exames. É tudo 3. E a última indicação é a idade, que você sabe bem, menor do que 50 anos. Então, 3 indicações dentro dos exames. Você sabe que existe um exame de imagem, exame laboratorial, e tem mais 3 dentro de cada uma. Com isso aqui você fecha a sua principal questão de prova sobre hiperpara primário. Já que agora você já sabe sobre a mais importante, vamos te testar. Olha essa questão aqui. A opção que apresenta em ordem crescente os sintomas mais frequentemente encontrados no hiperpara primário são... Lembra do slide? Ó, tenta lembrar aqui na sua cabeça, ó. Nunca tem sintoma, mas quando tem é fraqueza, 70% dos casos, mialgia e artralgia. Ele pediu em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior. Artralgia, mialgia, debilidade muscular. Ficou fácil agora. Certo? Fechamos o primário. Vamos agora rapidinho para o secundário e para o terciário, que são bem mais fáceis e bem mais rápidos de ver. Secundário e terciário, como cai menos em prova, eu só quero que você grave 3 coisas de cada um deles. Secundário, causa. O que dá hiperparatiroidismo, quer dizer, paratormônio elevado por uma causa secundária, que não seja da glândula paratireoide? Ué, tem alguma coisa estimulando, né, fazendo com que a glândula, por feedback, produza muito paratormônio. Que tal um cálcio baixo? Quando o cálcio está baixo, poxa, a glândula entende assim, pô, está baixo. Então, vamos produzir paratormônio para tentar regular. Sabe a principal condição, mais comum no nosso meio? Insuficiência renal. Porque na insuficiência renal, você tem déficit de vitamina D natural. Então o rim ele não consegue reabsorver o cálcio, ele está sempre expulsando o cálcio. E no paciente que também tem déficit de vitamina D sem ter insuficiência renal crônica, isso também acontece. Qual é a diferença aqui? Ele vai ter hiperparatiroidismo, mas ao invés de ter hipercalcemia, como ele tinha no hiperpara primário, ele vai ter hipocalcemia. Porque o paratormônio não vai ser suficientemente alto para poder compensar isso daqui. Então a característica desse paciente é o seguinte: paratormônio está alto? Tá, afinal é um hiperparatiroidismo. Porém, o cálcio vai estar baixo. Essa é a forma de fechar aqui o diagnóstico de um hipersecundário. E quando for secundário, eu quero que você lembre disso aqui, ó, do rim. Causa, insuficiência renal crônica. Fecha assim. O paciente está sempre com pouco cálcio no sangue, porque ele excreta muito cálcio. Consequentemente, a paratireoide está sempre produzindo paratormônio para compensar, só que ele tem um rim ruim, o paratormônio não consegue ativar a vitamina D, porque o rim dele não existe. E aí, como não tem vitamina D, o rim não funciona e o intestino não consegue absorver cálcio. Então ele perde 2 principais fontes de cálcio. Só fica puxando o cálcio do osso, mas isso não é suficiente. Olha lá. Paratormônio alto, cálcio baixo. Tratamento, como é que você trata isso? Poxa, o problema está na glândula? Não. Então não tem por que fazer paratiroidectomia. O tratamento é tratar a insuficiência renal. Ora, se você fizer um transplante de rim, esse paciente vai melhorar. Porque aí tudo vai voltar a funcionar novamente. Mas não tem como fazer transplante, ele só faz diálise. Tudo bem. Aí você repõe cálcio na dieta, mas você dá cálcio demais.
ativa a vitamina D também. Já que ele não tem como ter a vitamina D ativa, você fornece a vitamina D ativa para ele, óbvio, em infusão parenteral, intramuscular. Terciário, o que é? Uma mistura dos dois. Também quero que você saiba só 3 coisas sobre ele. Gente, terciário. Imagina um paciente que tem insuficiência renal crônica e tem hiperparasecundário. Ele tem glândulas hiperplasiadas. Por quê? Porque ele tem cálcio baixo. Cálcio baixo, cálcio baixo. Imagina eles têm insuficiência renal crônica há 10 anos. São glândulas paratireoides que estão hiperplasiadas há 10 anos. Um belo dia, uma dessas glândulas pode falar assim, opa, resolvi virar um câncer. É muito estímulo. E aí ela vira um câncer e ela vira uma produtora autônoma de paratormônio. Quando você vai e faz um transplante renal para esse paciente, surpresa, agora ele vai ter um hiperpara primário. Repara, ele teve um hiperpara primário desenvolvido a partir de um secundário. A gente vai chamar isso de hiperpara terciário. Uma glândula que foi superestimulada por conta da insuficiência renal. Só que isso só aparece depois do transplante renal. Não tem como aparecer durante o paciente, né, enquanto o paciente tem a doença renal crônica. Como é um hiperpara primário, ele vai ter tudo igual ao paciente que tem hiperpara primário. Clínica idêntica, hipercalcemia, paratormônio elevado, pouca calciúria e fosfato elevado. E no fim, ele vai tratar fazendo a mesma coisa, paratiroidectomia. Repara, é uma glândula superprodutora, então ele pode também desenvolver crises de hipercalcemia, idêntico ao que tinha lá no hiperpara primário. E ele também pode ter a osteite fibrótica, depósito de cálcio nos tecidos, causando aparecimento de ossos no subcutâneo. O tratamento é igual, você já sabe, diálise junto com paratiroidectomia. Às vezes você pode encontrar na sua prova a abordagem inversa. Ele não vai te falar que o paciente tem paratormônio elevado e vai te perguntar as alterações. Vai ser o contrário. Ele vai te dar uma alteração, e a mais típica é a hipercalcemia, e vai te perguntar, poxa, o que ele tem? Abordagem reversa. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Hipercalcemia. O que pode ser? Olha, tem 2 tipos básicos de paciente. O paciente que está na enfermaria, o paciente que não está na enfermaria. E isso eu quero que vocês guardem. Paratormônio, ele pode estar alto, pode estar baixo. Se o paratormônio está alto, poxa, você já sabe. O mais típico é o hiperpara primário. Agora, quando o paratormônio está baixo, isso pode ser um PTH-like aumentado, né, porque ele tem o cálcio elevado, mas aí você dosa o PTH e ele não está normal, ele está baixo. Ora, por que o cálcio está elevado então? Porque tem uma molécula parecida com o PTH fazendo a função dele. A gente vê muito isso daqui no câncer. Então, isso daqui você poderia dividir assim também. Cálcio sérico elevado, paciente ambulatorial. Principal diagnóstico, hiperpara primário. Consequentemente, você vai medir o PTH e ele vai dar elevado. Paciente em enfermaria. Principal causa, câncer. Porque é um câncer que produz essa molécula similar do PTH. Quando você medir, vai dar o PTH baixo, que a gente chama de PTH intacto. Continuando a nossa investigação. A principal etiologia é o hiperpara primário, mas você não pode fechar por aí, tem que fechar. Tem que pedir aqueles outros exames, densitometria óssea, cálcio urinário e tudo mais. Quando você pede o cálcio urinário, ele pode dar muito elevado, que é o tradicional, ou ele pode dar reduzido. Ora, se você está com cálcio sérico elevado, a tendência normal do rim é excretar mais cálcio. Então, se tem hipercalciúria, a gente fica com o tradicional, que é o hiperpara primário. Se tem hipocalciúria, quer dizer, foge do tradicional, você vai ter um outro diagnóstico, que é a hipocalciúria familiar, explicando essa hipercalcemia. Agora, PTH está baixo, a gente pode seguir agora outros caminhos. Se o PTH-like, símile, está elevado, você já sabe, poxa, provavelmente é o câncer. E aí coloca lá, câncer. Poxa, o PTH-like está normal, só que ele tem
vitamina D elevada, quer dizer, a culpa não é da vitamina D, mas o 1,25 hidroxivitamina D, que é quando ela está no final das contas ativada, está alto. Quer dizer, o problema é um linfoma ou um sarcoma. Se o meio do metabólito, né, o meio da transformação, da ativação da vitamina D estiver elevado, quer dizer que o problema é na própria vitamina D. Você tem um excesso de vitamina D. Essa é a ideia geral aqui. Então, a abordagem reversa, você já entendeu agora. Paciente de ambulatório, PTH alto. Paciente de enfermaria, PTH baixo, câncer. Fechado? Tratamento. Como é que você trata a crise de hipercalcemia, gente? Sempre o manejo básico. Poxa, vai hidratar o paciente para você poder meio que lavar aquele excesso de cálcio que está no corpo. Furosemida, para você aumentar a excreção. Lembra que ela atua lá, bloqueando o transportador tríplice de sódio, potássio e cálcio? Gente, vai liberar mais cálcio. Você vai induzir uma hipercalciúria. Além disso, bifosfonados, para poder tratar a osteoporose. Calcitonina, para fazer uma contraposição aqui com o paratormônio. E, por fim, glicocorticoides, para diminuir a inflamação, se for o caso. Fechado? Então, o pacotão é sempre esse. Como está muito grande, se você quiser, pode memorizar só os 3 primeiros, que é o basicão da nossa conduta. Hidratação, diurético de alça, que é a furosemida, mais o bifosfonado. Fechado? A gente fecha agora a primeira parte da aula, que era a mais importante, hiperparatiroidismo. Você já sabe toda a investigação do hiperpara. Agora, quando o paratormônio está baixo, adivinha quantas situações que existem? Mais uma vez 3. Pode ser primário, pode ser o funcional, que na verdade o cálcio ele está alterado por causa do magnésio, não é o paratormônio o grande vilão da parada, e a pseudo-hipoparatiroidismo. A gente vai entender daqui a pouco. É como se fosse assim, a diabetes mellitus do cálcio. Por quê? Perdão, do cálcio não, do paratormônio. Por quê? Ele produz paratormônio, mas o paciente ele tem uma resistência periférica para paratormônio. Então, apesar do paratormônio estar alto, então é pseudo por isso, na verdade não é hipo, é hiper. Apesar dele estar alto, ele tem sintomas de hipoparatiroidismo, porque ele tem resistência periférica. Vamos chegar lá. Primário, gente, que é o mais importante de todos. Qual é a causa? Por que você não produz muito paratormônio? Quem é o produtor primário? Primário, origem é a glândula. Então, o problema é na glândula. Por que a glândula para de produzir paratormônio? Sei lá, porque você tirou ela. Você fez uma tireoidectomia e, sem querer, você lesou a glândula paratireoide. Ótimo, ela não vai funcionar mais. E aí você vai ter uma hipocalcemia transitória, principal complicação da tireoidectomia total. Isso é o principal. Agora, tem outras causas? Tem. Tem uma radioterapia cervical, isso afeta as paratireoides, elas não vão funcionar. Tem uma causa autoimune, que é associada àquelas doenças poliglandulares autoimunes, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Enfim, o que eu quero que você guarde é isso, lesão cirúrgica iatrogênica. Como que o paciente chega? Ora, hipercalcemia não dá sintoma normalmente. Hipocalcemia dá, porque as membranas celulares ficam hiperexcitadas, as membranas dos músculos. Então ele vai ter sintomas que caracterizam uma hiperexcitabilidade neuromuscular. Ele vai ter palidez perioral, aquela ali, palidez em boca de palhaço que a gente brinca, espasmos musculares. Você faz o exame físico lá aqui, ó, faz assim, ó, tum, 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 tum. Aí o paciente faz assim, ó, tem uns espasmos faciais. Isso tem nome, sinal de Chvostek. Quando você percute o nervo facial, como ele está hiperexcitado, o paciente tem um espasmo. Sinal de Trousseau, você coloca o manguito para poder ver a pressão, e aí vai insuflando, insuflando, o paciente faz isso aqui, ó. Espasmo carpopedal, olha aqui, ó. Durante a insuflação do manguito, você faz um espasmo cárpico. Sinal de Trousseau. Esses 2 sinais aqui caem muito em prova, tanto teórica quanto prática. Então é importante você lembrar também. 2 coisas para lembrar, hein? Retirada cirúrgica, sinal de Chvostek e Trousseau. Como é que fecha o diagnóstico? Laboratório.
Ora, não é primário? No hiperparaprimário a gente tinha paratormônio elevado, cálcio elevado, fosfato baixo. Aqui é o contrário. Poxa, é só pensar no mecanismo inverso. Aqui você vai ter paratormônio baixo, cálcio baixo, por contrapartida, fosfato alto. Por quê? Porque o paratormônio ele induz a excreção de fosfato, ele induz a fosfatúria. Se você não tem paratormônio, você retém fosfato e vai ficar com hiperfosfatemia. Fechado? O que é hipocalcemia? Hipercalcemia acima de 10. Hipocalcemia abaixo de 8,5 cálcio sérico total. Não estou falando do ionizado. Tratamento. Poxa, tem pouco cálcio. O que eu faço? Põe cálcio, cara. E aí, se ele estiver bem, você faz reposição de cálcio oral. Normalmente isso aqui é no pós-operatório de tiroidectomia, lembra? O paciente está internado ainda, está com hipocalcemia de leve, boa, de boba. Não está abaixo de 8,5 ainda. Está, sei lá, 8,7, 9, não tem Chivostec Trussot. Repõe cálcio oral. Que aí depois a paratireoide ela vai voltando a funcionar, né? Isso quando é uma isquemia transitória e o paciente melhora, cálcio oral. Se ele está internado e o nível sérico está muito baixo, aí é só com reposição venosa mesmo. Você precisa do gluconato de cálcio. Olha só como que cai. Sinal de Chivostec é um espasmo dos músculos faciais. Ele é associado ao quê? Já sabe. Sinal de Chivostec, hiperexcitabilidade neuromuscular. Quem que dá isso? Hipercalcemia? Não. Hipercalcemia não dá sintoma. É a hipocalcemia. Esse é o mais corriqueiro. Agora, só para te acrescentar um a mais, lembra que eu falei? A principal causa é a lesão cirúrgica, mas tem a autoimune. Só para você lembrar aqui daquele conceito de doença poliglandular autoimune, não que isso caia muito em prova, não cai, mas só uma curiosidade bacana, olha só, tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. O que você precisa saber é quais doenças fazem parte do tipo 1 e quais doenças fazem parte do tipo 2. Tipo 1 é o seguinte, normalmente aparece em criança e ele é ligado à hereditariedade, tá? Tem herança autossômica recessiva. Quando aparece na criança, a mais característica de todas é o hipoparatiroidismo. Só que ele não vem sozinho, porque é poliglandular. Ele vem associado a candidíase mucocutânea e doença de Addison, que é a insuficiência adrenal. Então, problema na paratireoide, problema na adrenal. Esses são os típicos, mas você sabe que tem outros também. Anemia perniciosa, quer dizer, o estômago está sendo atacado. Hepatite autoimune, o fígado está sendo atacado, né? A anemia perniciosa, lembra, é aquela deficiência do fator intrínseco. Mas o que você tem que lembrar são essas três, porque são elas que caracterizam mesmo a síndrome. Hipopara, candidíase, doença de Addison. Por outro lado, a doença do tipo 2 tem doença de Addison também, só que o Addison vai ser o mais importante. São pacientes um pouco mais velhos, com herança ligada HLA, DR3 e DR4. E a doença de Addison aqui é o carro-chefe. O paciente tem doença de Addison em 100% dos casos. 100. Eu falei 100. Olha só. Só que ele tem também hipotiroidismo, quer dizer, doença de Hashimoto. Ele tem diabetes mellitus tipo 1. Como que o autor pode te cobrar isso aqui numa prova? Ele coloca o seguinte: nosso paciente tem hipoparatiroidismo. Que outras doenças autoimunes ele pode aparecer? Aí ele coloca lá: anemia perniciosa, doença de Addison, hepatite autoimune e tiroidite de Hashimoto. Aí você, poxa, eu sei que pode ser ligado ali aquelas doenças poliglandulares, mas eu não lembro qual. Você tem que lembrar que o hipoparatiroidismo tem a ver com o tipo 1. Aonde ataca a paratireoide, não ataca a tireoide. Lembra assim que facilita um pouco. Mas a adrenal está presente nos dois. Então o que você tem que lembrar aqui, o grande diferencial, é a tireoide e a diabetes. Eu gosto de lembrar isso, sabe como? Com as nossas apostilas. Lembra que na apostila de endócrino 1 é a apostila de tireoide. Apostila de endócrino 2 é a apostila de adrenal e paratireoide. Apostila de endócrino 3 é de diabetes. Elas estão sempre separadas. Olha só, tireoide está de um lado, paratireoide está do outro.
A de paratireoide nunca pode estar junto com tireoide. A de paratireoide nunca pode estar junto com a diabetes. Fecha assim. Só um extra aí a mais para sua prova. Agora, continuando, meus amigos, só faltam mais 2 tipos para fechar o hipoparatireoidismo como um todo. O primário você já sabe. Agora a gente tem o funcional e a gente tem o pseudo. No funcional, como é mais rápido, só quero que você guarde 3 coisas. Igualzinho lá atrás, no hiperparatireoidismo. Causa. O que dá hipoparatireoidismo funcional? Magnésio. Culpado aqui não é a glândula, o culpado não é o paratormônio, o culpado é o magnésio. Porque o magnésio, ele faz o paratormônio parar de funcionar. Então, apesar de você ter paratormônio com níveis normais, ele não funciona. Quando que tem isso? Alcoolismo e desnutrição, da hipomagnesemia. Como que você fez o diagnóstico? Vai lá, o paciente vai ter sintomas de hipocalcemia, o magnésio não está baixo? Tá. Ele não anda junto com o potássio que eu te falei? Sim. Então o potássio vai estar baixo também. Pronto. E aí você já fechou. Olha, não é normal ter hipocalcemia com hipomagnesemia. Se tem, primeiro você tem que repor o magnésio, para depois pensar no cálcio. Tratamento, falta de magnésio, repõe magnésio. Agora o pseudo, mais 3 coisas também. Primeira, causa. O que dá essa causa, né? O que dá pseudo-hipoparatireoidismo? Já te falei. É uma resistência periférica ao paratormônio. É uma doença hereditária. Ele produz paratormônio. O paratormônio não está baixo no sangue. Você pode medir lá que ele vai dar alto, só que ele não funciona. Na periferia tem resistência. Então ele vai ter sintomas de hipoparatireoidismo. Apesar dele não ter hipoparatireoidismo, você mede o paratormônio, ele está alto. Hipocalcemia, hiperfosfatemia. É igualzinho o hipoparaprimário. Tem 2 tipos. Isso aqui quase não cai em prova, mas só para você saber. Tem que lembrar que, como é uma doença hereditária, ela pode vir associada a essa tal de síndrome de Albright, tá? Que é o tipo 1. Esse aqui é o mais comum. Então, quando ele fala assim, ó, qual doença hereditária que pode dar como achado pseudo-hipoparatireoidismo? Síndrome de Albright. Quero que você grave só isso. Esse é o tipo 1. Tipo 2 é mais raro. Então, não quero que você saiba. Só o tipo 1 mesmo. Ele já é difícil de aparecer. Como é que você trata? Ora, se você tem hipocalcemia, você vai tratar a causa. Adianta dar paratormônio? Não, ele tem resistência periférica. Então o que a gente faz? Repõe cálcio mesmo. Sabendo disso, ó, se liga no conceito, meu amigo. Lembra do cálcio e do fosfato? Isso confunde muito na hora da prova. Então eu quero que você lembre essas associações aqui. A gente viu hiperparaprimário, hipoparaprimário. A gente viu intoxicação de vitamina D e deficiência de vitamina D. Todas essas doenças aqui atuam no metabolismo do cálcio e do fosfato. Só para você, ó, colocar de lado a lado, que agora eu tenho certeza que vai facilitar a sua análise. Ó, hiperparaprimário, metabolismo. O que o paratormônio faz no cálcio? Aumenta os níveis de cálcio. Aumenta o nível puxando do osso, isso faria o fosfato aumentar também, mas ao mesmo tempo ele aumenta a reabsorção de cálcio no rim e aumenta a fosfatúria no rim, quer dizer, diminui o fosfato. Como o rim é mais importante para o fosfato, no hiperparaprimário a gente tem cálcio elevado, fosfato diminuído. No hipopara é o inverso, você tem hipocalcemia e fosfato aumentado, pelo mecanismo oposto. Agora, quando o paciente tem intoxicação de vitamina D, o problema está no rim, porque a vitamina D ela é ativada no rim. Então, quando você tem intoxicação de vitamina D, quer dizer, é muita atuação da vitamina D, você vai ter hipercalcemia, só que o rim está funcionando. Então, você vai ter hiperfosfatemia. Bacana ter essa visão. Por outro lado, na deficiência de vitamina D, você tem o contrário. Você vai ter hipo e hipo. Melhor agora, né? Estamos chegando no final já. E eu tenho 2 notícias para te dar. Uma má e uma boa. A má é o seguinte. Parte final da aula, né, a terceira parte que a gente combinou, são 2 coisas. Que é fosfato e magnésio.
Mas tem a notícia boa. Que o fosfato e magnésio são tão rapidinhos que a gente vai ver tudo em um slide só. E é muito básico. Vamos ver eles lado a lado. Fosfato. O que você pode ter de problema no fosfato? Ora, ou você tem muito fosfato, ou você tem pouco fosfato. E magnésio? Também. Então vamos dividir assim, ó, hipo e hiper dos dois. Quantas coisas você acha que tem que saber de cada um deles? Eles não têm pouca importância? Então são 3. É a aula do 3. Então vamos lá. É mecanismo, é a causa e o tratamento. Só. Começando com o fosfato. O que eu entendo como hipofosfatemia? Só para você ter como conceito. Fosfato ou fósforo menor do que 2,5. O que dá isso? Glicólise. O que é isso? Poxa, o fosfato, você lembra que ele é um dos componentes do ATP. Então, quando você está usando energia, você está consumindo ATP, você está liberando fosfato. Quando você está fazendo a glicólise, é o oposto. Porque você está fixando energia. Pegando a glicose, está usando o ATP. Então, você vai consumir o fosfato. Na glicólise, e tudo relacionado à glicólise, você vai ter hipofosfatemia. Causas. Lembra do hiperparaprimário? Hiperparaprimário aumenta a cálcio, faz o que com o fosfato? Reduz. Deficiente de vitamina D, reduz cálcio, reduz fosfato. Cetoacidose diabética, é um mecanismo de glicólise. Tudo isso da hipofosfatemia. Tratamento. Ora, se está faltando fosfato, você repõe a fosfato. Só que a gente repõe com o que eu chamo de fosfato ácido. Fosfato de potássio ácido. Ácido porque tem essa molécula aqui de hidrogênio no meio. Reposição venosa. Hiper é quando o fosfato está acima de 4,5. Quando que dá isso? Lise celular. Lembra que o fosfato é o principal íon intracelular que a gente falou? Poxa, se ele está muito presente intracelular, não o cátion. Cátion você sabe que é o potássio. Íon ânion, né, negativo intracelular. Quando você rompe uma célula, sai muito fosfato para fora. E as causas são as opostas. Se aqui era hiperparaprimário, aqui é hipoparaprimário. Se ali era deficiente de vitamina D, aqui é intoxicação. E trauma, porque você lesa uma célula, ela explode e acaba jogando fosfato para fora. Muito fosfato para fora, você tem que lavar. Soro para o paciente, né, para ele poder urinar, se o rim não funciona, diálise. Fechamos o fosfato. Agora magnésio, rapidinho. Hipomagnesemia é o quê? Quando tem menos do que 1,5. Quando é que dá? Poxa, lembra que ele vai junto com potássio. Eu estou vomitando muito, eu estou tendo uma alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica. Você também vai ter hipomagnesemia. Por quê? A alcalose metabólica dá hipocalemia. Como o magnésio vai junto com o potássio, você vai ter hipomagnesemia. Causa: diarreia, vômitos de repetição, alcoolismo. Tratamento: poxa, está faltando magnésio, você repõe magnésio. Hiper é quando você tiver um magnésio acima de 2,5. Quando é que dá? Ou você ingeriu muito, né, fez uma reposição exagerada, e aí seria uma ingestão iatrogênica, ou quando o rim não está excretando magnésio. Quando é que o rim não excreta magnésio? Na insuficiência renal. Outra causa interessante é no tratamento da eclâmpsia. Lembra o que a gente usa? Está lembrado? Sulfato de magnésio? Se lá o Vinícius um dia te falou que você faz muito sulfato de magnésio no paciente, ele pode desenvolver um hipermagnesemia. Tratamento: quelar. O magnésio, você quela ele com gluconato de cálcio. E aí está tratado. Gente, basicamente era isso. 3 conceitos que a gente viu na nossa aula. Hiperparatiroidismo primário. 3 doenças, é o primário, secundário e terciário. O hipoparatiroidismo também tem 3. Era o primário, o funcional, que tem a ver com o magnésio. E por fim, o pseudo-hipoparatiroidismo, que aí a gente associou a diabetes, né, a resistência periférica. E por fim, esses distúrbios rapidinho aqui que a gente viu do fosfato do magnésio.